Boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, excepcionalmente, mais uma vez, vamos dirigir a nossa oração, nosso louvor a Deus por esse meio remoto. Infelizmente, nós ainda estamos atravessando uma fase bem difícil da pandemia e por causa disso nós temos um novo decreto aqui na cidade, temos restrições para cultuarmos e nós convidamos os irmãos, os amigos para nós adorarmos a Deus por este meio. Eu quero convidar você a participar conosco deste tempo de adoração, de meditação das Escrituras, Palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo, orar com a gente, e nós vamos orar em nome de Jesus, para que esse tempo seja um tempo de visitação, um tempo que a Palavra de Deus traga refrigério, traga fortalecimento, que o nosso coração encontre equilíbrio, que o nosso coração encontre paz no meio desse tempo. E em todo tempo nós precisamos da paz do Senhor, mas nesse tempo mais especialmente ainda, diante de tantas dores, diante de tantas lágrimas, diante de tanto luto, diante de tanta tristeza, diante de tantas perdas, diante de tantas despedidas e diante também da possibilidade de que isso talvez não passe tão rápido assim, e nós precisamos estar preparados para atravessar este momento. Vamos orar a Deus e vamos nos entregar a Ele, vamos nos render a Ele de coração, declarando o quanto nós o amamos, o quanto Ele importa em nossas vidas. Se você puder orar: Senhor, nós voltamos o nosso rosto para Ti, não só o nosso rosto, mas o nosso coração, o nosso espírito. Voltamos a nossa alma para Ti, Senhor, para adorar o Senhor, porque o Senhor está conosco, e estar na Tua presença é tudo quanto nós precisamos, é tudo quanto nos faz bem, é tudo quanto nos fortalece, é tudo quanto nos ergue, é tudo quanto nos cerca, Senhor, é tudo quanto nos blinda diante de tudo isso. Estamos blindados pelo Senhor, estamos guardados pelo Senhor, pela Sua poderosa, incomparável, grandiosa presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti nesta noite, elevando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, nesse tempo que temos chamado de pit stop, um tempo que nós temos parado um pouquinho para nos abastecer da Tua palavra, nos abastecer do poder do Teu Espírito. E nós queremos pedir, Senhor, visita-nos nesta noite, cada um, onde estiver agora, seja no conforto do seu lar, seja em algum lugar da cidade, na estrada, no sítio, na fazenda, onde estiver alguém agora participando dessa transmissão, o Senhor possa pôr as suas mãos, tirar o peso, tirar a tristeza, tirar a angústia, o incômodo, Senhor, de alguma forma levar a mente a soltar as bagagens, soltar o peso extra e sentir leveza nesta noite. Eu peço que o Senhor faça assim, Senhor, comigo e com cada um de nós que está na presença do Senhor nesse instante. Oramos em nome para a glória de Jesus, amém. Apesar de tudo isso, apesar de toda a aparência, apesar de todos os números, apesar de toda a catástrofe, apesar de tantos danos, apesar de tantas enfermidades, nós temos um Deus que está reinando absoluto sobre todas as coisas. Ele reina sobre a terra, reina sobre os céus. E eu gostaria que você não apenas assistisse, mas que você cantasse, que você declarasse que Ele reina, que reina absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Aleluia. Absoluto. Aleluia. Tenho certeza disso, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor.
as coisas, inclusive na minha mente. Sobre o meu pensar, tudo que eu falo faz-me refletir a beleza que há em ti. Mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor em tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre todas as coisas, Senhor, sobre as nossas emoções, nossos sentimentos, sobre a nossa vontade, Senhor. Reina sobre as evidências contrárias. Reina, Senhor, sobre os dados. Reina sobre a enfermidade, porque Tu és a cura, Senhor. Tu és aquele que tem todo o poder. Tu és aquele, Senhor, que envia sobre nós o Seu poder. O Senhor nos visita, Senhor. O Senhor é aquele que nos escuta, que nos ouve. Faz isso, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, 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 oh. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Oh, oh, Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo. E acalma, Senhor, e acalma meu pensar. Tu me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti.
Jesus. Oh, nada é impossível para ti, não há impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, oh, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para. Tens o nosso mundo em tuas mãos. Oh, aleluia. Tens o nosso mundo em tuas mãos, e nada escapa ao teu poder, nada passa dos teus propósitos poderosos, ó Senhor. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, alabasora bara, era lama, shera lama lorioria, shiria lamande, yere, nalamandarai. Eu te dou uma palavra de cura nesta noite. Aquele que é a cura está aqui. Aquele que é a cura está em sua casa agora. Aquele que é a cura está visitando aquele leito de hospital, lá naquela UTI. Eu vejo as mãos dele colocando-se por baixo e por cima, e ele está agora aliviando a febre, o mal-estar, a respiração voltando ao seu lugar. E essa enfermidade vai embora agora, porque aquele que é a cura está aqui. Aquele que é a cura está nos ouvindo aqui, está ouvindo você aí, está ouvindo a sua oração. A sua oração agrada a Ele. A sua oração em lágrimas chegou ao seu coração, ao coração do Pai. Chegou ao coração do Pai, e como Pai Ele ouve seus filhos. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Glorifique o Senhor. Já começa a glorificar o Senhor pela cura, pelo milagre, pela restauração, pela vitória, pela alta daquele hospital. Comece a antever a festa na sua casa. Comece a antever a vitória na sua família. Comece a antever e glorificar o Senhor nesta noite, porque Ele tem o nosso mundo em suas mãos. Foi Jesus quem declarou após ressuscitar e aparecer aos seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder, toda autoridade
no céu e na terra. Portanto, continuo declarando: a morte não está no controle, a enfermidade não está no controle, a dúvida, o medo, o pavor não estão no controle, a crise não está no controle, a miséria não está no controle. Aquele que recebeu todo o poder, daquele que um dia disse: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, o poder pertence a Deus. Aquele que disse: o poder me pertence, disse a Jesus: agora todo o poder é teu. E Jesus declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, é Jesus quem está no controle, é Jesus quem está no controle. Tens o meu mundo em tuas mãos, tens o meu mundo em tuas mãos, o teu mundo está nas mãos do Senhor. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare isso ao Senhor: meu mundo está em tuas mãos, Senhor. O mundo da minha família está em tuas mãos, porque tu tens todo o poder no céu e na terra. Aleluia, aleluia. Te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Paulinho. Deus abençoe. Quero ler com você o texto do Salmo de número 63. Salmo me chamou bastante atenção hoje. Creio que nós podemos tirar alguma lição muito valiosa desse salmo nessa noite. Ele diz nos versos 1 e 2, no primeiro e no segundo versículo, nessa versão diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te buscarei de madrugada, porque a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. E ele diz no verso 2, ele está dizendo no verso 1, eu te busco. E no verso 2 ele diz por quê? Ele diz: para ver a tua força e a tua glória, como a vi no santuário, ou como te vi no santuário. Uma versão diferente desse texto, da versão King James atualizada, traz esse verso 2 de uma forma que eu ainda não tinha prestado atenção no que ele diz. Nessa versão diz assim, o verso 2: recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me embeber do teu poder e da tua glória. De novo, recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me embeber de teu poder e de tua glória. Onde é que você se esconde quando chegam as calamidades, quando chegam as más notícias, quando chega o aperto, quando chega o luto, quando chegam os dias difíceis? De que lugar você se lembra, ou onde você gostaria de estar? O nosso coração, nossa alma sempre tem um lugarzinho em casa, ou na casa de um ente querido, em algum lugar onde nós gostaríamos de estar. Talvez você até troca o papel de parede do seu computador
Ou você, numa sala virtual, coloca um papel de parede virtual para você estar naquele lugar onde você se sente bem. Talvez o lugar que você se sente bem seja à beira de um rio, de um lago plácido, debaixo de uma árvore, talvez na rodovia, dirigindo o seu automóvel. Talvez o lugar que você se refugie seja dentro de fones de ouvidos enormes para você ouvir aquelas canções prediletas. Talvez o lugar que você se refugia seja o shopping center, seja um lugar do comércio onde você se distrai, esquece do momento que você está vivendo. Quem sabe o lugar que você se esconde é na sorveteria, com aquele sorvete enorme, com um monte de cobertura de chocolate. Quem sabe o lugar que você se esconde possa ser um restaurante, um lugar de comida caseira da roça. Talvez o lugar que você se esconde seja um rancho, ou qualquer outro lugar que, quando você começa a encarar dias como esses descritos pelo salmista, nem que seja na sua imaginação, você se esconde naquele lugar. Porque aquele lugar transmite para você paz, aquele lugar transmite para você segurança, aquele lugar transmite para você prazer, distração, alívio, sossego, como se fosse água para uma alma sedenta. Seja qual for o lugar que você escolha, escolhe porque há nele prazer, há nele alegria, há nele contentamento, há nele completude, há nele saciedade, há naquele lugar uma comunicação de pertencimento, há naquele lugar um refrigério. Seja qual for o lugar, e eu também tenho os meus lugares, eu tenho lugares que a minha mente foge para lá, assim como Jonas fugiu para Tarsas. A nossa mente foge para contextos em que nós acreditamos que neles estaríamos melhor, e às vezes não só a nossa mente foge para lá, nós vamos mesmo fisicamente para aquele lugar. E nós descobrimos o seguinte: de alguma forma e por algum tempo, aquele lugar, aquele espaço, e naquele tempo, eu tenho um significativo refrigério e conforto. Mas descubro desalentosamente que aquele conforto passa. Nada que essa terra me proponha pode substituir o lugar que o meu coração só encontra paz em Deus. Não há nada deste mundo, não há nada dessa terra que possa produzir em mim o prazer e o contentamento que só podem vir da presença de Deus. A paz que só se encontra em Deus, na presença de Deus. Entenda, meu querido, de todo o seu coração, que não importa o quanto nós acreditemos em lugares especiais, e o quanto nós investamos em lugares especiais, nenhum lugar é tão especial, e nenhum lugar é tão rico e tão poderoso como a presença do Senhor. Essa é a conclusão que chega a esse salmista. Ele diz: vou te buscar até mesmo de madrugada. Senhor, eu vou buscar o Senhor na primeira hora, assim que eu acordar. O primeiro lugar que eu busco é o Senhor, e se necessário, eu acordo mais cedo para buscar o Senhor, porque eu já aprendi, a minha alma já aprendeu, já descobriu, que é na tua presença, e somente na tua presença, que ela encontra descanso contínuo. É um descanso que não tem fim, é um descanso que não tem paralelo,
é um descanso que não há compensação se eu perdê-lo. Eu não posso acreditar que qualquer outro lugar, e embora eu possa correr, fugir, me esconder em qualquer outro lugar, possa me transmitir a paz, o conforto, o refrigério que a tua presença me traz. E ele fala isso baseado em suas experiências já. Isso não é uma teoria, não é um texto bonito, não é uma poesia, não é um desejo, não é um anseio, não é uma esperança, é uma experiência, é uma realidade. O que o salmista está dizendo é o que ele aprendeu, ele experimentou a presença de Deus de tal forma que ele diz: eu já sei onde eu encontro o descanso verdadeiro. Eu sei que eu posso ir para qualquer outro lugar e será bom, e eu tenho o direito de fazer isso, foi o Senhor quem criou esses lugares, mas eu sei que a minha alma só encontra verdadeira água para beber, e verdadeiro alimento para se fortalecer em sua presença. Da onde ele tira isso? Da sua experiência no santuário, de ter entrado na presença de Deus. Veja, ele não está dizendo no versículo 1 que vai buscar o Senhor no santuário, não. Ele está num lugar, e ele está numa situação distante do santuário, numa terra seca, cansada, onde não há água, e ele não está dizendo: Senhor, eu vou te buscar no santuário. Não, ele está dizendo da experiência que eu tive no santuário, de ter te conhecido no santuário, de ter sido impactado pela tua presença no santuário, por ter sido visitado pela tua presença no santuário, por ter sido transformado, fortalecido pela tua presença no santuário, é que eu descubro que eu posso buscar a tua presença em qualquer lugar, e em qualquer lugar eu vou ter a tua presença como eu tive no santuário. No santuário, ele tem uma experiência especial com a presença de Deus, é verdade. Em nossos cultos, em nossas celebrações, aqui no templo, realmente Deus está presente, e Ele de vez em quando nos impacta, como em alguns cultos que nós tivemos e estamos tendo, em que a presença do Senhor tem nos impactado, em que a presença do Senhor tem nos chamado a atenção e tem nos fortalecido e nos tem consolado, nos tem refrigerado. Mas isso nos ensina que não é só aqui, não é só no santuário, também no santuário, mas em qualquer lugar, mesmo numa terra seca e cansada, onde não há água, eu busco a presença de Deus, e eu vou ter a mesma experiência de saciedade, de completude, de fortalecimento, de robustez, de conforto. E ele diz: eu vou te buscar de madrugada. O santuário não estava aberto de madrugada, os sacerdotes estavam descansando a essa hora, mas o salmista estava na presença de Deus por uma razão. Ele tinha conhecido a presença de Deus no santuário, mas sabia que Deus estava presente em qualquer lugar. Um dia, uma mulher, nas mesmas condições desse salmista, pergunta para Jesus: já que o Senhor é profeta, nos responda, onde é o lugar certo de buscar a Deus? E ele sabia que ela realmente tinha sede de Deus. A sede dela estava sendo manifestada e traduzida de modo errado, na busca de relacionamentos que nunca puderam satisfazê-la. Jesus sabia que ela tinha uma sede de Deus, e que a pergunta dela era sincera. Ele disse: olha, a Deus não se há um lugar especial, não é nem lá em Jerusalém, nem na montanha, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai está à busca desses que o adorem assim. Talvez algumas pessoas talvez possam dizer que as suas únicas experiências com Deus sejam no santuário. Isso é uma pena. É uma pena que você deixe passar talvez 2, 3, 4 meses para ter uma experiência com Deus, quando você pode tê-la a qualquer momento, não só de madrugada. O salmista está citando a madrugada porque ele disse: olha, o mais cedo possível. Pense nisso. O que o salmista está dizendo que não é que a fila é menor. Você já ouviu isso alguma vez? Não é porque a fila é menor.
O que ele está dizendo é: o quanto mais cedo possível no meu dia, eu vou te buscar, porque eu sei que todos os outros confortos, refrigérios dessa vida, são nada, perto da tua presença. Senhor, quando eu acordar, o mais cedo possível, eu vou buscar a tua presença, porque nada é semelhante à presença do Senhor. Sabe, querido, talvez você diga assim: puxa, eu gostaria de ter essa experiência. Eu acredito que você já teve. Sabe quando? Ouvindo uma canção, num culto, numa pregação, assistindo um vídeo, você já conheceu a presença de Deus. O Senhor já manifestou, e Ele teve a iniciativa de se manifestar a você. Por que Deus faz isso? Deus, da bondade dele, tem essas iniciativas de se mostrar, de se apresentar, de mostrar sua glória a nós. Como disse o salmista: eu quero ver essa tua força e essa tua glória, como eu vi no santuário. Pois Deus faz isso gratuitamente, voluntariamente, repentinamente, continuamente. De quando em quando Ele agita as águas, de quando em quando Ele se manifesta nas nossas vidas. Mas nós não podemos ficar esperando esses encontros esporádicos com Deus, e devemos buscá-lo. E Ele disse: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de verdade, de todo o coração. Veja aqui o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, eu te desejo de todo o meu coração, de todo o meu coração eu te desejo, como alguém que está com muita sede, numa terra seca, árida. Meu querido, não espere as manifestações da presença de Deus, não espere que Deus vá ao seu encontro. Talvez isso demore um pouco mais, mas faça o que o salmista está dizendo: Senhor, como o Senhor se apresentou a mim no santuário, e eu te conheci, e eu me apaixonei, o Senhor me chamou a atenção, e eu vi que o Senhor é maravilhoso, eu vi a glória, eu vi a força, eu vi o teu poder, e quero ver mais. Senhor, mostra-me. E o Senhor vai mostrar a você, Ele vai te fortalecer. Sabe, não existe viagem perdida ao trono, não existe viagem perdida ao trono. Sempre que nós vamos ao trono de todo o coração, nós nos aconchegamos em Deus, nós nos enchemos da presença de Deus, nós somos tocados por Deus, fortalecidos, recompensados por Deus. O salmista diz que o Senhor não frustra nenhum daqueles que nele se refugiam. Bem-aventurados aqueles que em ti se refugiam. Se refugie em Deus nesses dias. Se refugie em Deus todos os dias, não apenas para os momentos ruins, mas em todos os momentos. Primeiro, porque nós estamos sujeitos a fraquezas. Nós precisamos da força de Deus, não só porque ficamos tristes, ou porque ficamos abatidos, ou passamos por problemas, mas nós precisamos da força de Deus porque somos tentados. O inimigo das nossas almas nos tenta, sempre, continuamente, e nós precisamos estar fortalecidos na presença de Deus. Em segundo lugar, talvez nós não precisamos de força naquele dia, mas alguém vai precisar. Talvez alguém vai chegar sobrecarregado, e nós vamos ter essa força de Deus para transmitir a essa pessoa. Em terceiro lugar, nós vamos precisar dessa força de Deus diante dos desafios que aparecem no nosso dia a dia. Não só desafios de tristeza, não só desafios de notícias ruins, mas desafios em que se exige fé, se exige ousadia, que exige decisões rápidas, e se eu não estiver fortalecido no Senhor, talvez eu perca excelentes oportunidades. Pense nisso. Você que já teve experiência e tem a experiência da presença de Deus, saiba, você pode viver cheio,
Você não precisa buscar apenas quando estiver fraco, você pode viver forte. Melhor do que ter onde buscar força quando estiver fraco, é ter força para emprestar para os outros. É ter força para transmitir aos outros. Aleluia. Melhor do que você saber que pode buscar força em Deus, é nunca ser pego em fraqueza. Porque talvez não dê tempo de ser socorrido. Então busque força no Senhor. E por fim, para que o seu coração viva alegre. Saiba, gente, a vida cristã não é incompatível com a alegria. Não pense que ou você é crente ou você é alegre. Ou você é santo ou você é alegre. Porque senão Jesus não teria dito: eu estou dizendo essas coisas para vocês para que vocês sejam alegres, como eu sou alegre. Jesus era alegre, Jesus era feliz. Vida cristã não é uma vida sentenciada de tristeza, de pesar, de arrastar um jugo. Não, é o contrário, é ser livre de um jugo. Santidade não é incompatível com felicidade. Na verdade, a grande felicidade, diz o texto, em obedecer à palavra de Deus. A grande felicidade em obedecê-los. Quando nós obedecemos ao Senhor, a grande felicidade. Ah, Senhor, como eu amo a sua lei. Como eu amo os seus decretos. A grande felicidade em obedecê-los. A grande felicidade em se fortalecer no Senhor. A chamada para servir a Jesus não é uma chamada para tristeza. É uma chamada para a morte, para uma morte feliz. Para uma morte que não é só morte, é morte e ressurreição, não esqueça disso. Talvez alguns pregadores do Evangelho fiquem presos na morte, mas não é morte e ressurreição. E nós não ficamos na morte de Jesus, nós ficamos na ressurreição. Nós não vivemos apenas no pós-morte, nós vivemos no pós-ressurreição. Jesus morreu, sim, mas Jesus ressuscitou. Nós morremos, sim, mas em Cristo ressuscitamos. E ressuscitamos alegres. Ressuscitamos vitoriosos. Ressuscitamos felizes. Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo traz alegria ao nosso coração. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque nós podemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância, porque Cristo está em nós e Ele produz em nós essa alegria. Não é a alegria da circunstância, é a alegria da salvação. Foi por isso que o salmista muito sabiamente disse: Senhor, renove em mim um espírito reto, um coração inabalável, e não me tire o teu espírito, e me devolve a alegria da salvação. A salvação é alegre. Ser cristão não é arrastar uma corrente lá no final com a bola pesada de culpa, de jugo, de leis, não. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar dessa ideia de que agradar a Deus é algo desagradável. Isso é ideia do diabo, não é ideia de Deus. Agradar a Deus é agradável. Agradar a Deus é agradável para nós. Por isso Paulo diz: eu quero que vocês renovem o entendimento de vocês, para que vocês percebam a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é agradável, agradável vontade de Deus. Não espere o santuário, busque o Senhor face a face, se fortaleça nele, seja feliz, seja feliz. Fomos chamados para a felicidade. Vida cristã é um chamado para a felicidade. A vida com Deus é um chamado para a felicidade. É um chamado para a liberdade. É uma chamada para o prazer verdadeiro, para o prazer real, para o prazer justo, para o prazer que agrada a Deus e a nós também. Aquele que descobre a vontade de Deus, percebe que não está perdendo nada lá fora. Aquele que descobre a vontade de Deus e experimenta essa alegria indescritível, diz: eu estava perdendo meu tempo lá fora, longe da casa do Pai. Busca a presença do Senhor, o mais cedo possível, de madrugada. Senhor, de madrugada te buscarei, para experimentar outra vez o teu poder e a tua glória, como te vi no santuário. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ter essa experiência que o salmista disse no versículo 2: recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para eu me embeber de teu poder e de tua glória. Eu oro com você, vamos orar. Querido Jesus,
Amado Jesus, poderoso Jesus, Jesus presente nessa noite. O Senhor está aqui nesta reunião comigo e com cada pessoa que participa dessa transmissão. Está aqui com Paulo, com a Emily, o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por nos convidar para estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter me permitido aceitar o convite do Senhor de estar na Tua presença nesta noite. Obrigado, Senhor, por ter me dado forças para estar aqui na Tua presença. Jesus, nós cultuamos, nós entregamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração com a consciência de que o Senhor o tempo todo está conosco e que nós podemos buscar o Teu rosto, não só de madrugada, mas a qualquer instante, em qualquer minuto, talvez aquela tiradinha de tempo no nosso trabalho, em que nós saímos para um lugar secreto, isolado, um lugar onde nós ficamos a sós contigo, e na solitude, não na solidão, na solitude contigo, Senhor, nós somos renovados, nossa alma é refrigerada, reconfigurada. As configurações do medo, as configurações da tristeza, as configurações da insegurança são substituídas por novas configurações da alma, e nós saímos dali renovados, restabelecidos, recebemos atualização da verdade, e saímos transformados e prontos até mesmo para ajudar a outros. Jesus, que a experiência do Teu santuário, a presença do Teu poder, Tua glória, nos reconduza a buscar o Senhor mais e mais e mais, e chegar ao ponto de dizer como esse salmista: minha alma tem sede de Ti, a minha alma já está totalmente acostumada com o tipo de prazer, com o tipo de poder que eu vi em Ti, as outras coisas ficaram pequenas demais, os outros confortos ficaram pequenos demais, os outros prazeres desse mundo ficaram pequenos demais, desde que eu descobri a presença do Senhor. Jesus, que cada um de nós que ouviu essa palavra possa pensar nisso direitinho e colocar em prática, Senhor, buscando a Tua face, a Tua presença. Eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, esse moço, essa moça, esse jovem, essa criança que orou comigo, para que eles possam, Senhor, relembrar: é verdade, eu naquele dia, naquele cântico, naquele culto, naquele festival, naquela célula, eu experimentei a presença de Deus, e eu nunca mais esqueci como é boa a presença dEle, mas eu não busquei mais, eu vou buscar o Senhor, e ao buscar-te, Pai, responde com Tua glória, com a Tua força, com o Teu poder. Renova essas pessoas que oram comigo agora, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Nós estamos procurando agora transmitir os nossos cultos pelo YouTube, e nós estamos trabalhando para transmitir os nossos cultos ao vivo, e também nós temos a ferramenta do Facebook. Não sabemos se nós conseguiremos sempre transmitir, mas no domingo nós não teremos nosso culto à noite, teremos o culto pela manhã, às 9 horas, que também será culto de Santa Ceia, e não teremos o culto à noite devido a essas restrições novas. Para o outro domingo, nós vamos então ver como vamos fazer, se vamos começar o culto mais cedo, ou se vamos continuar fazendo o culto pela manhã. Às quintas-feiras, continuarão apenas as transmissões ao vivo. Então, nós queremos que você continue conosco, que você convide outras pessoas, que você compartilhe esse link, para que outros possam ouvir essa mensagem e possam também ser fortalecidos por ela. Deus os abençoe, é um prazer servi-los com a palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.